like us. They not like us. They not like us. They not like us. Bem-vindo ao podcast Manos e Minas! Iniciando o ano de 2026, espero que cada uma esteja muito bem. Dessa vez trazendo uma excelentíssima convidada de garbo e elegância, a nossa amiga Josi. É com você, amiga. Oi, é um prazer estar aqui com os meninos, com vocês. Meu nome é Josilene, eu sou professora, com especialização em gestão escolar, pública e supervisão. E hoje é uma honra estar aqui com os meninos para a gente bater um papinho bem interessante com uma causa urgente. Entende, meninos e meninas, que o nosso podcast tem um intuito de levar a informação para o mundo todo, mas também um espaço de escuta entre o nosso povo, com as nossas dores e as nossas alegrias também, né? Então, esse é o nosso intuito no nosso podcast Manos e Minas. É ouvir todas as pessoas e fazer com que as nossas dores sejam transmitidas mundo afora, universo afora, e que vocês também possam fazer parte através da escuta. Comente aí o que você acha, que tema que a gente deve trabalhar mais, ouvir mais vocês, tá? Nesse momento, nós vamos nos debruçar para entender um pouco da história da nossa amiga e como o racismo estrutural atravessou a vida dela e com certeza também a de vocês. É isso, Josi, eu quero que você se sinta à vontade. Esse podcast eu acredito que tem muito a contribuir, não somente com nós que estamos aqui, fazendo essa conversação, mas também com o nosso público, para todos se inteirar o que é o letramento racial, como o racismo ele se funciona, como ele atravessa a vida das pessoas. Então eu quero que você se sinta à vontade, a gente está aqui também para te abraçar com essa causa e dizer que a gente está junto para tudo que vier daqui por frente. Não menos importante, nós fomos recebidos aqui na casa da nossa digníssima amiga Josi, com garbo e elegância, viu? Nós sentimos mal chiqueza aqui. Então, só para deixar registrado o carinho e a atenção com a gente. Josi deu pra nós, né? É isso. E, Josi, assim, a gente quer tentar entender também, toda essa sua trajetória. A gente sabe que é uma trajetória que carrega uma bagagem muito grande. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, dessa sua trajetória, pra gente também, pro público, poder entender. Então, eu sou uma pessoa de uma família, acho que hoje é considerada grande, que eu tenho 5 irmãos, 3 meninos e 3 meninas, contando comigo. Sou gêmea, mas a minha irmã gêmea ela é o oposto de mim, Ela tem um black bem bonito, é sorridente, simpática, e eu sou a parte mais séria da família, Meus pais são pessoas, acho que é um pouco suspeito eu dizer, sobre eles, que eles são meu alicerce, a maneira deles são meu alicerce, assim como eu passo por determinadas situações, como todo o nosso povo preto passa, eles também já passaram, só que o fato de ser de outra geração e ser do tempo de que a sociedade impunha o baixar a cabeça e esquecer a maldade que te acomete, porque como meu pai costuma me falar, que a corda arrebenta pelo lado mais fraco, o que em alguns momentos, especificamente no último momento que eu passei, faz com que ele não tenha muita credibilidade de que eu consiga alcançar o meu objetivo, que é fazer justiça. Então eu, no primeiro momento, achei que ele não estivesse junto de mim, mas depois eu refleti e pensei de que isso é fruto das vivências que ele passou, porque ele passou por experiências parecidas com as minhas, mas ele não teve sucesso nas reivindicações dele. Eu espero que eu tenha sucesso, e consiga fazer por mim, pelos que estiveram antes de mim e pelos que virão depois de mim. Porque além dos nossos que estão aqui, eu tenho uma sobrinha caçula de 5 anos que
mais retinta até do que eu. E eu não gostaria que ela passasse por percalços, por situações pelas quais eu passo e já passei. Então, por eles, como diz numa fala de Lázaro Ramos, por mais que eu sangre, por mais que doa e por mais que eu sofra, eu sigo em frente na luta. Isso é muito bonito. Isso demonstra o quanto a gente tem essa força, né? Essa resiliência. E muitas das vezes a gente faz e produz para o próximo, né? A gente sabe o quanto a gente sangra, mas a gente evita o sangramento do próximo, né? E isso, para falar a verdade, isso nos leva para um outro lugar, né? Que é o lugar da onde que a gente se vê também ali como uma pessoa que está passando por aquilo, né? Mas que também sabe que tem uma força ancestral também junto com a gente, né? Luan, o Luan me fez lembrar uma frase que eu sempre carrego comigo, viu, Josi? Que só conhece as dores do chão quem andou descalço. Né? Então essa fala da Josi mostra o quanto que o racismo nos atravessa, nos machuca, e quantas gerações é preciso para que mais pessoas como a Josi venham despertar para essa verdadeira causa e fazer de fato com que o humano se torne mais humanista, mais pacifista, sabe? Então o intuito da criação desse podcast é isso também, sabe, Josi? Para além da escuta, como eu disse, a gente ativar em outras pessoas esse desejo, essa missão, essa militância, esse comprometimento, sabe, de mais pessoas através do nosso podcast. Falei, nossa, eu vou beber da fonte como a Josi bebeu. Sim, sim. Tanto é que eu fiquei muito feliz quando eu vi os primeiros vídeos, os primeiros programas, que igual como a gente pensa que a nossa referência até então era só do estrangeiro, né? Só as produções vindas de outros países para o povo preto. O próprio povo preto não entendeu a potência que ele é. Se nós somos maioria na população brasileira, não digo nem local, mas brasileira, tanto no estado quanto na nossa cidade, nós não entendemos a potência que nós somos. Hoje fala-se muito sobre cota, fala-se muito sobre representatividade, só que a população preta ainda não entendeu que ele pode o que ele quiser. Se eu quiser colocar um presidente preto, como aconteceu nos Estados Unidos, o Barack Obama, eu consigo, porque nós somos a maioria. Se eu quiser fazer um prefeito preto, como na cidade dos meus familiares da minha origem, nós conseguimos, porque nós somos a maioria. Sim. E lá foi o povo preto que fez um prefeito preto, que por sinal está fazendo um excelente trabalho. Se eu quiser fazer um governador, um deputado preto, nós podemos, porque nós somos a maioria. Só que para isso nós precisamos pensar de que quando um preto ele ascende, ele está lá em cima, nós consequentemente estamos lá em cima também junto dele. Se o preto está lá em cima, nós estamos. Então isso eu posso vivenciar minha cidade natal, que é Machado, onde eu considero como minha cidade natal, embora eu não tenha nascido lá, mas toda a minha referência, toda a minha base está naquela cidade. Então, quando eu saio na rua e vejo que a secretária da Educação, que é uma excelente profissional, é uma preta retinta e faz um bom trabalho, eu me vejo representada dela. Quando eu vejo que a coordenadora da educação do município é uma preta retinta, como a Cláudia Silva, eu me vejo representada nela. Faz muita diferença. Quando eu vejo que a minha diretora da escola Padre José de Machado, Elisandra Santos, é uma preta retinta que sai da sala dela para executar o trabalho antirracista comigo nos pátios da escola e dentro da sala de aula com os alunos no decorrer dos 200 anos letivos.
é uma outra história. Aí você vê que faz sentido que o que dizem ser impossível é possível. Basta ter vontade política e ter vontade de promover a equidade. A rebeldia, né? A famosa rebeldia, né? Da mudança, da transformação. E falar da importância de cotas, né? Até o Giovanni também pode trazer o quanto é importante, né? Essa questão das cotas pra gente, né? As coisas raciais, né, que ajudou bastante a gente ingressar na faculdade, né? O local dos nossos, né? Importante você citou, né, para ter prefeito, presidente, governador, vereador, professores negros que só conhecem a nossa dor, quem luta, né? Quem sofre com nós. Quem sofre com Nós precisamos nós nos espaços de poder. Exemplo para o antigo advogado preto, que entende e vive a nossa causa. Tem bastante gente nesse espaço. E pegando essa ideia, já queria te perguntar tipo, das escolas que você passou, qual que foi tipo as trajetórias. Lembrando que, embora eu esteja nessa escola esse ano, né, de Machado, com uma diretora preta retinta, Elisandra, não foi a minha primeira experiência com diretoras pretas, né? A minha primeira experiência foi logo no primeiro ano meu de trabalho, também em Machado, em 2011, na educação infantil. Se chama Carmen, a diretora, hoje ela já é aposentada, foi uma preta retinta também. Mas além dessa diretora de hoje, Elisandra Santos, eu tive a felicidade e a honra de trabalhar com uma diretora preta retinta no município de Alfenas, que é uma diretora que minha carreira toda eu vou carregar comigo, acho que foi no ano de 2013 ou 2014. Trabalhei com Glória Celeste. Essa pessoa é uma pessoa única, ela que me ensinou na prática como se conduz uma escola. Ela, para mim, é uma referência de administração. É uma pessoa séria, discreta, sabe, pontual e certeira nas suas condutas, que motivava os profissionais que trabalhavam com ela de todos os setores, desde o porteiro até a cozinheira, até a professora, a supervisora. Não sei porque pia, gente. E o fato que acarinhava e que abraçava na hora de acolher os seus, os pretos, não precisava a gente utilizar o termo você está sofrendo racismo, você está sofrendo alguma situação assim, não. Ela simplesmente nos acolhia com afeto, com amor, com carinho e principalmente com respeito. A importância, né, de ter uma pessoa, na referência, uma pessoa preta, né, que nos enxergue. Além de ser uma representação, saber de qual é as nossas dores, né, uma pessoa preta que entende ali do que a gente está passando, isso ajuda a gente como profissional, né, porque aí a gente tem uma funcionalidade, né, que aí a gente começa a se entender como pessoa preta, se entender o nosso lugar, porque a gente pode estar em qualquer lugar, e a gente não fica reprimido com aquela repreensão. Eu vou falar sobre isso, mas se eu falar e eu vou ser taxado como errado, né? Essa pessoa preta ela não vai te olhar dessa forma. Então a gente tem uma liberdade para falar, né? É a mesma coisa o médico, né? Quando a gente chega num consultório, que a gente vê uma pessoa preta ali e a gente vai falar do que a gente está passando. A gente não fica com aquele medo de ser, né? De passar pelo o preconceito institucional, né? Aquela coisa. A gente fala com mais liberdade, né? Porque aí a gente sabe que a gente vai ser acolhido de uma forma também diferenciada, né? A gente não generaliza todos os funcionários não negros, né? E que a gente não pode fazer isso também. Mas em algumas partes tem algumas pessoas que não sabem das nossas dores. É sobre isso que a gente está falando. Da escuta da Josi aqui, da fala do Luan, eu fiquei aqui me perguntando, mas eu queria perguntar para o nosso convidado. Josi, na sua vivência enquanto professora dentro da área administrativa da educação, qual a importância do homem e da mulher se encontrarem enquanto pessoa preta? Total. Ela é mudança de mundo, literalmente mudança de realidade.
tem como, por exemplo, não tem como eu falar sobre a fome, uma pessoa falar de combate à fome, sendo que ela nunca passou fome. Não tem como uma pessoa falar de combate ao desemprego, sendo que ela é de uma família de empresários, ela nasceu em berço de ouro. Não tem como uma pessoa falar e tratar sobre o racismo se ela nunca passou pelo racismo. Se eu colocar uma pessoa não preta para tratar sobre esse assunto, ela vai enxergar e falar como a maioria dos racistas falam. Ah, é exagero. Ah, é mimimi. Ah, é para chamar a atenção. Porque nas vezes que nós somos acometidos por esse crime, é isso que as pessoas racistas falam da gente. E até voltam para nós essa situação. Na verdade, o preconceituoso e o racista é ela mesma que tem aquilo na cabeça. Mas a pessoa, ela não vivencia o que nós vivenciamos no dia a dia. As indiferenças, a falta de conduta e de respeito, de aceitação com a liderança, a omissão na hora de responder a algum diálogo ou alguma situação, por mais singela que ela seja. E ainda tem um erro grave que infelizmente as pessoas pensam hoje que para configurar o racismo eu preciso simplesmente fazer uso de termos pejorativos ou gestos. O racismo não se resume a isso. Ele é mais aberto, mais plano, existe uma conduta sobre isso, que caracteriza até o racismo estrutural, que é o mais recorrente de hoje em dia. Então, através desse podcast, eu convido todas as pessoas, as pretas e as não pretas, a se policiarem e a refletir sobre a sua conduta diária. Porque é triste eu dizer, mas infelizmente existem pretos racistas. Existem, da mesma forma que existem pretos que não têm a consciência ainda disso, também existem pretos racistas. E que o crime, ele vale tanto para a pessoa não preta, quanto com a pessoa preta. Só que para a pessoa preta ainda é mais pesado, porque se ela comete esse crime hoje, daqui a pouco, eu não digo nem amanhã, mas daqui a pouco ela pode estar passando por isso também. Já te passo a fala, viu, Luana? Aquele famoso exercício do pescoço que a gente tem que fazer. Sim. Né? No local de trabalho, na onde você está esperando o Uber, no banco. Faça o exercício do pescoço. Olhe quantas pessoas pretas estão do seu lado nos postos de chefia. Se perceba isso. Luana, por favor. Eu queria já aproveitar, né, indagando da pergunta, né, do tema de contribuição, de serviço de professor. Queria saber quantos anos de professora, né, você está, quanto tempo de professor lecionando, e também se você estando nessa liderança como professora ou como outra função, né, dentro da escola, você destaca como uma pessoa de referência para as pessoas pretas, para as crianças pretas ou para os seus colegas mesmo de trabalho? Nesse ano de 2026, eu completo 16 anos de ofício no magistério. 16 anos de ofício no magistério. E nesses 16 anos de ofício no magistério, eu tenho apenas 9 anos de ativismo. Me descobri ativista depois, quando eu não tinha mais a opção de voltar atrás. Me descobri ativista há 2 anos atrás, né? Mas o meu trabalho de conscientização com as crianças, não só com as crianças, porque no momento que você já está na instituição escolar, você acaba atingindo não apenas as crianças, mas todo o ambiente escolar. Então, quiçá a comunidade, né? Porque a criança, ela chega em casa e ela conta para os seus familiares o que aconteceu com ela no decorrer do dia na escola. Então, eu tenho 16 anos de ofício, mas apenas 9 anos de trabalho de conscientização, né? Que aconteceu graças a um diálogo entre 2 irmãs, professores também, que uma estava cobrando a outra sobre a
postura diante de uma situação racista com uma aluna. A cobrança foi feita entre elas, só que eu tomei para mim. Nós temos o hábito de apontar as falhas e os erros das situações, só que nós nos esquecemos de refletir e de pensar o que nós estamos fazendo para mudar esse quadro. Igual nós sabemos que no país, na cidade, no estado, o racismo acontece, que existem leis que nos protegem, mas o que na prática eu, enquanto cidadã, profissional da educação, estou fazendo dentro do meu espaço, respondendo ao Luan. Enquanto professora, estou conscientizando os meus alunos que mesmo ele tendo a pele retinta e preta, isso não dá o direito dele chamar o seu outro colega de um termo pejorativo como macaco. Sim. Porque eu preciso contextualizar para ele que mesmo ele tendo a pele retinta ou não, ele é um ser humano como outro qualquer. E que o que ele reproduz, que ele aprendeu, seja na rua ou em casa, fere e machuca o seu próximo. E amanhã pode machucar ele também. Ou em alguns instantes pode machucar ele também. Isso enquanto educadora, enquanto professora. Agora, enquanto administradora, o que eu posso fazer em relação a isso? É oferecer para os meus colegas a conscientização de que todo mundo tem a sua função, o seu papel enquanto profissional e que independente do tom de pele ou da sua característica física, ele deve ser respeitado independente da função ou setor que ele ocupe. Ele deve ser respeitado e auxiliar também os orientadores e supervisores que, embora nós passamos por isso há séculos, algumas pessoas têm dificuldade ainda de desenvolver em um trabalho educacional voltado para isso. Então, apontar e alinhar o meio correto para que nós não reforcemos o racismo também. Porque hoje é sabido que existem materiais e livros didáticos que, com o decorrer do passar dos anos, ele foi percebido e notado que ele ressalta a conduta racista, como um livro literário que está bombando aí, que ele, na atualidade ele está sendo extinto por conta dessa conduta, que é o famoso livro de Menina Preta do Laço de Fita. Por favor, minha comunidade preta e pessoas não pretas, não utilizem esse livro. Ele reforça o racismo, ele sexualiza a personagem do livro. Então atentem para que nem todo livro com protagonismo negro, ele auxilia no combate ao racismo. Então, acredito eu que são condutas como essas que, tanto no chão da sala de aula, quanto no espaço administrativo, ajudam nesse combate. E o que é primordial é a direção da instituição, todos os colaboradores daquela instituição estarem juntos no combate a isso. Porque não adianta eu falar que eu sou consciente, que eu sou acolhedora, que eu abraço a causa, se eu não promovo situações e condições para a conduta naquilo, e não só em duas datas do ano, 13 de maio e 20 de novembro, mas nos 365 dias do ano, especificamente nos 200 dias letivos que nós temos no estado de Minas Gerais, né? Essa conduta precisa ser diária, porque o racismo ele acontece diariamente. E Josi, Vou fazer só um adendo aqui, né? Porque esse podcast hoje, gente, é um curso, tá? Vocês vão acompanhar, é um curso. Nossa vice-diretora. O tratamento social com a nossa vice-diretora. Porque, assim, é muita informação e informação precisa, né? E é de pessoas que estão vivendo, de pessoa que está vivendo isso, que é outra coisa que eu acho que é importantíssimo, né? E a gente está, né, completando 23 anos da Lei 10.679, né? Sim. Que é importante a gente falar isso. E o que a Josi tá trazendo pra gente é exatamente a aplicação dessa lei, que é algo obrigatório, que não está sendo produzido em alguns campos, né? em algumas instituições, mas que a Josi está fazendo isso há décadas, né?
esse trabalho. Então achei muito importante fazer esse adendo também. Na fala da Josi, ela me fez lembrar um filósofo japonês chamado Josei Toda. Ele era professor de matemática. Ele dizia assim: não fazer o bem tem o mesmo efeito que praticar o mal. E essas duas amigas professoras te alertaram para o teu ativismo. Sim, né? sim. Eu queria que você relatasse também, Miriam, a intimidade, a gente está chamando ela de Miriam. Eu queria que você relatasse também o papel daquela professora branca como professora, ativista e luta antirracista que te alertou para aquele menino da sala de aula. Lembra que você contou que a gente ficou emocionado? Sim. Eu achei muito importante, porque o papel da professora, do professor, ele ultrapassa os limites da sala de aula. Exatamente. Ultrapassa os limites da sala de aula. E a gente vai carregar essa passagem de cada professor, de cada professora, pela eternidade das nossas vidas. Sim. Então eu queria que você relatasse também, para que as pessoas pudessem ouvir novamente a força de uma mulher preta, professora, ativista, militante, vice-diretora e, quiçá, alguma coisa na política, por favor. Precisamos, viu? Eu tenho um carinho muito especial pela Escola Caique, que é onde eu passei a maior parte da minha trajetória, né, escolar, mais de 10 anos naquela escola. E passei por inúmeras diretoras ali. Quando eu cheguei ali, aquela escola me ensinou muito. Eu me entendi até então que é uma das sequelas do racismo que a gente tem, é que a gente se acha feio, né? E aí, quando eu cheguei naquela escola, as crianças olhavam para mim como se uma pessoa especial tivesse chegado. E falavam que: nossa, você é bonita, você é bonita. E eu não tinha o hábito de ouvir isso de uma criança. E até dizem que criança, ela é sincera, que ela diz, né? E aí, ali, através da fala deles, eu comecei a ver um outro lado de que eu sou uma pessoa bonita. Esse foi o primeiro impacto, assim, que eu cheguei naquela escola. Depois, no decorrer do meu trabalho e dos anos que eles foram acontecendo, que eu estava com os meus alunos, você está dentro da sala de aula ali com os seus alunos, só que eu costumo até dizer para os profissionais que trabalham comigo, nós não trabalhamos sozinhos. Além do professor, que é o responsável pelos alunos, nós temos o supervisor, o diretor e o vice-diretor, que é responsável. Nós somos uma equipe responsável por aquelas crianças. E no decorrer dos trabalhos, determinado dia, dentre várias visitas de orientação que a supervisora fazia, num determinado dia, atenção, uma pessoa não preta, uma pessoa loira, de pele clara, de nome Ellen Martelli. Ao chegar na sala e passar uma orientação para mim, ela me atentou para um aluno preto retinto que estava me admirando no cantinho da sala, miudinho, até com a mão no queixo. Me olhava admirando e ela me atentou: Josi, olha para aquele aluno, a forma como ele te olha, como ele te admira, preste atenção nisso. Foi só depois dessa observação dessa supervisora não preta que eu passei a observar esse aluno. Eu ia seguindo a minha conduta diária, né, de ensinamentos com eles, e ia observando a postura dele de admiração comigo. Até então eu não perguntei nada, não falei nada sobre essa postura dele em relação a mim. Até que em uma das aulas, que o assunto e o tema foi racismo, foi o tratamento da pessoa não preta com a pessoa preta, aquele aluno miudinho que quase nunca falava, quase nunca participava das aulas, de repente vira para mim e solta uma frase: o branco odeia o preto. Essa frase me desmontou, me quebrou naquele instante, porque eu comecei a querer imaginar o que uma criança
de 9 para 10 anos, tinha passado até então para lhe soltar aquela frase? Quais as situações que ele poderia ter passado? Uma batida policial? Uma situação de racismo no caminho de casa para a escola? E desde esse dia, dessa aula, eu comecei a perceber que, à medida que eu ia acolhendo os meus alunos, que eu ia apresentando para eles formas, maneiras e condutas de se proteger contra o racismo, eles iam se sentindo mais fortalecidos comigo e com a minha presença. Aí eu entendi e vi a necessidade de eu não apenas falar sobre o racismo, mas fazer uso da minha pessoa e do meu físico, da minha estrutura, para mostrar para eles que nós, além de sermos bonitos, nós somos capazes de sermos o que nós quisermos ser. Não é algo que é muito forte, né? Que mexe com a gente. Então, essa parte é difícil falar, né? Depois, meu Deus, é louco, desse testemunho, como diz o nosso irmão lá. Da importância tipo, de ter uma professora preta, uma vice-diretora preta, que eu lembro da parte da escola, né, quando sofria racismo dentro da sala de aula, que o aluno chamou de preto, sabe, para você é preto, aí chamaram a diretora. A diretora chegou em mim e perguntou, que cor que você é? Eu sou branca, ó. A diretora falou isso. E na aula estava a professora preta. A professora Olivina, se estiver vendo também esse podcast, na de Licínia, ela falou, você sai aqui, vai lá na Polícia Civil e faz a questão contra o racismo. Aí a diretora abriu o olho desse tamanho assim e deixou para o estado. Aí se tivesse uma vice-diretora, como ela jovem lá, as coisas teriam mudado. A professora a professora estava ali, segurou também a rédea da situação. Então, tinha muitos negros em Boston que ficaram uns não falaram nada, que voltando à parte dos assuntos, falou o Paulo Freire diz, né, que quando a educação não liberta, o sonho do oprimido é seu opressor, né? Uhum. Sim. Diz bastante isso. E tem um ditado em Urubá que fala, né, só levanta para ensinar aquele que sentou para aprender. E hoje estamos aqui, sentados para aprender com você. Por isso é importante, Giovanni, uma comunicação não violenta. E eu acho isso ultimamente muito importante, sabe? Até estava conversando com o Giovanni, da gente rememorar algumas pessoas a nível mundial que perderam a vida de forma trágica e foram ativistas anos-luz do que eu estou fazendo nesse momento da minha vida, né? Que a gente tem que levar essa comunicação não violenta, porque ninguém nasce, a criança não nasce machista, ela não nasce racista, ela se torna, né? Ela se torna. Então, cabe a cada uma, enquanto professor, professora, mas também o advogado, o historiador que vai fazer a pesquisa, desmistificar tudo isso e tentar trazer uma cultura de paz. Né? Cabe a todo cidadão, né? Tudo. Na verdade, a todo cidadão. Porque as pessoas, elas resumem pessoas como nós, de que nós sabemos falar só sobre esse assunto. Uhum. Só que essa é apenas uma parte do que nós somos. Você tem a especialidade no seu trabalho, na sua área social, ele no historiador, ele na parte do direito, eu enquanto gestora, administradora, vice-diretora de uma instituição. Como eu tenho amigos marqueteiros, embora sejam voltados e conscientes no marketing, assim como nós temos advogados, dentistas, né? Nós tivemos juízes como Joaquim Barbosa, por exemplo, uma pessoa consciente da luta, e nem por isso a especialidade dele foi só essa, né? Que um Luan possa alçar um voo tão longe como esse, né? Então, que essa é apenas uma das características que nós defendemos, mas o que quer dizer que nós não possamos falar sobre outros assuntos. Só deixar atento aqui, minha primeira diretora em Alfenas foi a Glória Celeste, mas eu não posso deixar de falar também sobre a irmã dela, Nancy, que também foi uma referência, é uma referência para mim, de conduta, de postura, de uma ética, de uma sobriedade. Essas duas pessoas
que são as duas referências para mim no município de Alfenas, de conduta e especialização. É sabido que, através de estudos e estatísticas, que as pessoas pretas, elas, como bem disse o Sam, ninguém nasce racista, só que faz com que a gente sofra essas consequências desde pequenos. E isso se inicia no ambiente escolar. Por que no ambiente escolar? Porque foram feitas pesquisas e existem números e estatísticas de que a criança preta é a criança que recebe menos acolhimento, menos carinho, menos afago nas instituições escolares. Então, desde sua primeira infância, nós sabemos, como especialistas na educação infantil, que a primeira infância, a criança grava na sua memória as situações pelas quais ela passa, que ela leva no decorrer da vida. Então, se na primeira infância ela não é acolhida igual o seu colega não preto de olho azul, aquilo ali vai marcar ela para o resto da vida. Então, por isso é importante que eu tenha profissionais em todos os setores da sociedade, não só da educação, todos os setores de baixo, médio e alto escalão. Nós precisamos deixar de ser a base da pirâmide para nos ver representados lá no topo da pirâmide. E deixar de ser só a base. Por favor. E Josi, assim, a gente entendendo toda essa base dentro da pirâmide, o quanto é importante para a gente, né, se reconhecer nesse lugar e estar nesse lugar também. Eu queria ouvir de você se algum momento dessa trajetória sua, da sua jornada, você passou por algum episódio, né, de algo que levasse a ser um racismo, né, algo que motivasse isso, que alguma vez você já tivesse passado por isso. Eu queria saber de você, no decorrer desse tempo, né? Eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. E simultaneamente eu pude vivenciar duas situações racistas. Uma no município de Alfenas e outra no município de Machado. No município de Alfenas foi uma situação comigo mesma, de racismo estrutural, onde uma subordinada não me aceitava e não me respeitava enquanto chefe imediato, deixando de executar as suas funções que eram dirigidas a ela, né? Todo o comando e toda a conduta, orientação que eu passava, ela ignorava e deixava de seguir as minhas orientações, se recusando a me enxergar e a me ter como chefe imediata, né? E simultaneamente eu vivenciei também na cidade de Machado uma situação de racismo, mas isso foi em relação aos alunos com uma outra colega, né? Eles se distanciavam da colega como se ela tivesse alguma doença contagiosa. Aí evitavam. Só que a conduta racista ela foi diferente, com pessoas de idades diferentes, e as consequências também foram diferentes. No município de Alfenas, no primeiro momento, comuniquei minha chefe imediata, que ignorou a minha reclamação, ignorou o meu pedido de providência, de tomada de providência, salientando que eu deveria modificar a minha conduta e a minha postura em relação à profissional, alegando que a profissional estava infeliz naquela situação e por isso ela fazia as coisas da forma como fazia e que isso não mudaria por esse motivo. Acabei não tendo condições emocionais, né, de permanecer executando a função que eu executava, precisando me afastar, né, por orientação médica. Precisei me afastar e iniciar um tratamento com acompanhamento terapeuta e psiquiatra, em função disso. Então, para quem diz que é mimimi,
que é exagero, que é falsidade, não. Eu estou vivendo até hoje as consequências disso. E o meu estopim foi em Machado, né, que eu, ao presenciar essa situação com essa aluna, não consegui me conter na sala de aula, tendo uma crise diante dos meus alunos, diante da diretora. Mas, felizmente, em Machado a postura foi diferente. De imediato, a diretora, já a par da situação, já teve uma conduta condizente, executando já um protocolo que é existente de combate ao racismo, que é chamar os responsáveis na presença do Conselho Tutelar, pedir orientação e estudo à família e aos estudantes, né, que cometeram esse ato de racismo com a criança. Então, quando me dizem que não é possível eu utilizar uma conduta ou um protocolo que aborde o aluno, o responsável por esse crime, que é o racismo, até os familiares, é possível sim. Existem leis que dão suporte para isso. E não satisfeita com isso, a própria diretora desenvolveu um trabalho dentro da escola de conscientização, não só desses alunos, dessa turma que cometiam racismo com essa criança, mas de toda a escola. Uma escola grande, com mais de 600 alunos. A diretora, preta, retinta, Elisandra dos Santos, mobilizou uma escola inteira para trabalhar e desenvolver ações através de palestras, teatros e música em relação ao combate ao racismo. Então eu pude viver, posso colocar aqui, do céu ao inferno, que enquanto uma instituição ignorou e menosprezou a minha dor, a outra instituição abraçou essa aluna, como me abraçou também, para que nós juntos pudéssemos combater esse crime que é o racismo. Forte. E eu queria, desde do começo, né, a gente já tinha falado, que você se sinta abraçado e que a gente está aqui também, né, para abraçar essa causa, para dizer que a gente não está de acordo, a gente está aqui para repudiar qualquer tipo de ato análogo, né, ao racismo, ou que seja o racismo de fato, seja ele institucional ou de qualquer âmbito, né, porque sabemos nós que o racismo institucional, ele é arquitetado, ele foi muito bem elaborado, e ele está presente no meio, né, empresarial, ele está presente nos âmbitos onde tem a coletividade, né, e até nas leis, antigamente, né, as leis muitas das leis ia ao contrário, né, do que eram os nossos direitos, né? E hoje ainda a gente tem esses respaldo do racismo, né, nas instituições. E é o que a gente não pode fechar os olhos. Nós não podemos, enquanto pessoa preta, enquanto pessoas militantes, fechar os olhos para essa realidade que está tão presente, tão nítida. Não é mimimi, não a gente sente na pele. E quando uma pessoa como a Josi passa por isso, nós todos estamos passando pelo mesmo que ela está passando, né? A gente está destruído, mas aos poucos juntando esse pedaço, né? Porque o que ela está sentindo agora, a gente também está sentindo, porém estamos construindo esses pedaços juntos, e essa é a nossa força, né? É o que eu costumo dizer, assim, o fato de eu ter passado por isso esse ano, eu tive uma base de apoio, mas ao mesmo tempo eu tive uma preocupação com essa base de apoio, que é igual o Luan disse, quando um de nós passa por isso, e nós acompanhamos, eu entendo que se eu acompanho o que o outro passa, para mim é como se fosse um gatilho, eu vivenciei revivendo a situação de racismo que nós fizemos anteriormente. E a minha rede de apoio são duas professoras também pretas, retintas, que eu tenho muito orgulho, que eu vejo. Uma é Ângela de Andrade, uma professora retinta de zona rural, que no auge da sua carreira, já quase aposentando, ainda encontra forças para fazer um mestrado.
está fazendo um mestrado e é uma pessoa consciente, que foi meu apoio, e uma outra que eu não posso esquecer de maneira nenhuma, embora seja uma preta consciente da sua realidade, das dificuldades que nós temos e que minha carreira toda me acompanha há mais de 10 anos, posso dizer que a carreira inteira, que é a Flávia Tatiana Tobias. Essa é uma que eu acho que talvez eu não tivesse aqui para dizer se não fosse ela. E é uma excelente profissional que promove literalmente a equidade, seja diante dos alunos surdos, dos alunos autistas, dos alunos especiais. Essa é a especialidade dela, e ainda encontra habilidade para trabalhar com artesanato. Quantas habilidades que essa mulher preta tem! E ainda é uma pessoa consciente. Então, embora ela tenha sido a minha base e o meu suporte, ao mesmo tempo eu tive a preocupação de não abalá-la a ponto de ela reviver intensamente comigo essa situação em forma de gatilho. Sim. Porque nessa situação ela acabou também tendo que fazer terapia. Nossa. Junto de mim. Então, acabamos sendo duas, né? Então é como o Luan falou, não é questão de mimimi, e que quando um passa por isso, todos passam. A mesma dor que eu passei, ela também sentiu na mesma intensidade, a ponto de também precisar fazer uma terapia com uma especialista, que é o importante dizer também. Dizem, aqui nós temos terapeutas, a gente pode te colocar à disposição, mas será que esse terapeuta, ele é uma pessoa consciente da minha necessidade? O que eu preciso das minhas dores? Hoje eu tive condições, através da minha família, de conseguir uma terapeuta preta, consciente e ativista. A Flávia teve a felicidade de conseguir também, em Alfenas, uma terapeuta preta. Mas quem será os nossos de nós que vão ter essa condição, essa abertura e essa visão de buscar ajuda com uma pessoa que também vivencia da nossa dor? Sabe o quanto a gente sangra num momento como esse? A nossa amiga, ela trouxe fatos que nos atravessam a todo momento, né? O intuito desse podcast, reforço novamente, trazer essa emoção, mas essa reflexão, sabe? De Ubuntu, sabe? Eu Sou porque somos. Então, se ela sofre é porque nós sofremos. Se ela pediu ajuda é porque cada um tem um papel de ajudar, enquanto cientista social, enquanto advogado, enquanto historiador, cada uma consegue ajudar. Sabe, a sua área de formação, não enquanto mãe, enquanto amiga, enquanto professora, enquanto irmã, enquanto tia, enquanto irmão. Todo mundo consegue ajudar de alguma forma, sabe? É preciso a gente ter esse olhar mais humanizado. E aqui parabenizar, meu amigo, as professoras antirracistas, que te alertou para aquele olhar daquele menino com 9 anos, Sim. que te alertou enquanto a diretora, né, que teve esse olhar humanizado, antirracista. Então eu queria parabenizar aqui A diretora dessa escola Kaique, por exemplo, Débora Regina, que foi a que me estimulou a fazer um curso de extensão em educação antirracista e quilombola, onde eu adquiri conhecimentos. Uma pessoa não preta, hein? Uma diretora não preta, o que quer dizer que existe luz no final do túnel. Embora eu tenha em uma instituição encontrado pessoas que omitiram e que se esvaíram da sua responsabilidade, na escola que eu tanto amo, que eu tanto tenho apreço, que é a Escola Kaique, eu encontrei 2 pessoas não pretas, mas conscientes. Ellen Martelli, enquanto supervisora, e Débora Regina, enquanto diretora institucional. Pessoas não pretas e que valorizam e respeitam o ser humano como ele é. Então, em nome do podcast Humanos em Minas, a gente queria agradecer essas professoras, diretoras, supervisoras, com esse papel humanizado que a educação traz. Mas é preciso esse olhar, né, amiga? Diferenciado. Diferenciado da formação continuada. Né?
A ciência hoje está vendo o que a história deixou de contar. E a gente está trazendo à tona a realidade de fato da história das nossas vidas. Então é preciso que a gente se debruce a entender e respeitar o olhar do outro. E aí, não menos importante, ou mais importante, eu queria já partir para as considerações finais, se é possível, pode ser? Tá? Eu também queria agradecer o teu espaço de escuta, de fala, essa recepção com garbo e elegância. Ah, vocês têm que ver. Vai estar todo mundo convidado, mas a casa é dela. Também agradecer aquelas crianças de um lugar periférico que enxergaram na Josi uma mulher linda, uma professora linda. Porque dentro de casa elas não tinham esse aparato. E elas conseguiram enxergar em você a humanidade. Eu achei isso muito bonito. Muito bonito. Né? Muito bonito. É muito bonito. E somos sim pessoas lindas. Podemos estar onde a gente quiser e quando quiser. E por favor, venham fazer parte dessa nossa história no podcast Manos em Minas. Vamos lutar. Cada um, a gente pode ser militante e ativista em todos os lugares. Não precisa ser só aqui no podcast, só na sala de aula, ou só lá. Em todos os lugares a gente pode ser militante. E reza a lenda que militante sofre a solidão. E aqui está uma prova de que não é verdade. Tá? Aproveitando isso, eu gostaria de agradecer. Eu não tenho palavras, eu acho que em outras vidas eu ainda vou estar endividada com a federação. Através do presidente Vanuir, que me acolheu de uma certa forma que eu me senti carregada no colo por ele, mesmo que distante. Então, gostaria de agradecer imensamente ao suporte que ele me deu, junto da Camila, junto do Luan, junto de todos da federação, que me acolheram, que me abraçaram e que estão comigo nessa luta de combate ao racismo. Então, quero agradecer também o espaço. Um café que ela fez para nós aqui, gente. Um bem recebido e estamos na luta, sem precisar, estamos aqui. Eu agradeço. Eu também queria agradecer, viu, Josi, o espaço, né, de ceder espaço para a gente. Queria agradecer também o conhecimento que você trouxe para a gente também. Às vezes a gente fala que entende muito sobre o assunto, mesmo assim, igual você falou, né, a gente tem as nossas funções, né, a gente tem o serviço que a gente já faz, o entendimento sobre o serviço que a gente já faz, né, são coisas em parte, né, que a luta antirracismo a gente entende sobre isso e a gente também estuda para isso, né, e a gente também estuda para outras coisas, né, que é para nossas profissões. Então, nesse meio tempo, tem muitas coisas que a gente não consegue alcançar todo esse conhecimento. E hoje você trouxe bastante conhecimento, né, então a gente pôde, desse conhecimento que você trouxe, a gente pôde guardar, né, bastante deles e para repassar também para as futuras gerações e para as outras pessoas do nosso convívio. Então eu quero te agradecer por tudo, por essa luta tua, por essa continuidade que você vem trazendo dentro de sala de aula, fora de sala de aula, que eu acredito que é sobre isso que a gente está falando, é sobre o próximo que está vindo. E a gente faz muitas das vezes das coisas, mas pensando nos outros que estão por vir. Né? Então, quero te agradecer essa tua solidariedade, né, de se colocar num lugar onde o seu preparo, né, muitas vezes é para o próximo que está vindo. Então, gratidão mesmo e que os ancestrais te reconheçam e te retribuam muito esse seu esforço. Amém. Achei. Achei. Obrigado, pessoal. Não perca os próximos episódios de Manos em Minas! Por favor. Like us, they not like us, they not like us, they not like us.